Olá pessoal, meu nome é Leila e nós vamos dar início à nossa primeira aula de arte. Então vamos começar? O que é arte? Quando a gente fala na palavra arte, o que ela significa? Então a arte, ela vem do grego, ela vem do latim na verdade, ars, e que é a origem do grego que é técnica, então seria técnica, A gente pode, os gregos, os filósofos, eles vão denominar que a arte, ela pode ser qualquer ação humana que tenha uma certa técnica. Por exemplo, arte da guerra, arte médicas, enfim, vai se denominar arte qualquer ação humana que vai voltar para uma determinada técnica. Mas será que a arte é realmente isso, técnica? Dentro da história da arte, em cada momento, eles vão pontuando a arte de uma maneira diferente, O que realmente significa arte? A arte, ela é uma forma de expressar, de se comunicar, é uma linguagem, Então, a arte, ela faz com que o indivíduo, ele se transporte de um lugar para o outro, ela vai provocar, então ela é uma série de coisas. Nenhum autor... historiador ou crítico, ele vai pontuar o que é a arte, vai deixar como uma coisa fechada. Ela é uma forma de conhecimento, ela é uma linguagem, ela é uma expressão e ela é uma comunicação. Ela tem várias características, várias funções aí, tá? Vamos começar pelo que é arte, nós já falamos, então ela é uma área, uma linguagem. A arte... A gente tem que classificar uma coisa que é bem importante, é a sua própria grafia, tá? Quando eu vou falar sobre a área de conhecimento, eu falo arte com A maiúsculo. Não é a disciplina de artes, é arte, A maiúsculo, porque eu estou falando da área de conhecimento. Então, eu estou classificando a arte como uma disciplina, tá? Ah, mas aonde eu vou usar isso? Você vai usar isso numa redação. Se você vai se referir a uma área de conhecimento, a disciplina de arte, então você vai escrever com letra maiúscula. Você vai escrever com a arte com letra minúscula quando ela vai falar de um sentido mais amplo, tá? Então, artes visuais, arte renascentista, então você vai colocar ela com letra minúscula, tá? Isso é bem importante a gente, no princípio, falar do como que a gente classifica a arte, como que se escreve e tudo mais. Na aula de hoje, a gente vai falar das linguagens da arte e, mais propriamente dito, das artes visuais, que é o que mais se é cobrado dentro dos vestibulares e do Enem, tá? Então, como eu falei, a arte, ela é uma área do conhecimento. Essa área do conhecimento, ela é dividida em 4 partes: na música, no teatro, a dança e nas artes visuais. O que é mais cobrado nos vestibulares é as artes visuais, tá? No Enem sempre é colocado muito mais as artes visuais. Cai algumas questões de música, poucas de teatro e dança, tá? Mas é importante a gente entender que são manifestações dessa área de conhecimento. Por que o homem cria a arte, então? Se ela é uma técnica, ela é uma comunicação, por que o homem cria a arte? Há uma necessidade do ser humano em recriar o seu próprio ambiente e trazer concepções diferentes. Então o homem produz arte porque ele precisa se transportar do seu ambiente ou também trazer provocações. É muito comum as pessoas entrarem no senso comum, mas eu não entendo isso, eu não gosto, principalmente quando fala de arte contemporânea, as pessoas falam assim, eu não gosto de arte contemporânea. Talvez não goste porque não entenda, E como a arte, ela é uma linguagem, você precisa entender a linguagem para fazer a compreensão. É a mesma coisa que eu entregar um livro para vocês com um texto falando, todo escrito em árabe. Se você não domina isso, você vai olhar para esse livro e não vai conseguir compreender nada. Então, a partir do momento que você consegue compreender o que está ali, você começa a se comunicar, a se relacionar com aquilo, tá? E a arte é da mesma maneira. A arte, ela é dividida, a gente vai estudar agora as gramáticas visuais. Então, nós dividimos ela em elementos formais, em composição e movimentos e períodos, tá? Vamos começar, então, com
os elementos formais, né? O que são esses elementos formais? Dentro das obras de arte, nós classificamos ponto, linha, forma, textura, superfície, volume, cor e luz, tá? Esses elementos são extremamente importantes, eles sempre vão aparecer dentro da história da arte. A gente sempre vai falar porque a linha de tal artista, porque a cor, como ele usa, porque a luz. Então a gente sempre vai usar esses elementos, que faz parte da gramática visual. Um dos elementos, que eu vou destacar 4 desses elementos. O mais importante é a linha, a cor, a forma e a luz, tá? A gente sempre vai falar desses elementos. Não é que ponto não seja importante, não é que textura não seja, mas esses daqui são o que nós vamos destacar. Dentro dos elementos formais, a linha, ela é uma definição de pontos. Então, lá na própria matemática você vai estudar que a linha ela tem um ponto ao lado do outro e a linha ela vai delimitar algumas formas. Então, ela é extremamente importante. Ela vai dar sentido, ela vai dar direção, ela vai dar movimento. Então, tudo isso vai aparecer dentro das obras de arte. E a gente sempre vai falar, porque a linha dessa obra, a linha também ela vai dar o contorno. Vamos aqui para o slide, rapidinho, para a gente ver o que é esse elemento formal. Então, a linha é definida como uma sucessão de pontos. Quando 2 pontos estão próximos entre si, que não se podem reconhecer-se individualmente, aumenta a sensação de direcionamento e a cadeia de pontos se converte em outro elemento visual distinto, que é a linha. A linha ela pode se definir como um ponto em movimento, a linha conforma, contorna, delimita os objetos e as coisas de modo geral. Então, a linha ela é um dos elementos mais importantes dentro das obras de arte, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo onde a linha ela vai aparecer não de uma maneira explícita, mas a gente consegue perceber essas nuances da linha, tá? Então, vamos aqui para o slide para ver. Eu trouxe essa obra, que ela tem um contorno bem delimitado. Isso aqui é importante falar. A linha, ela aparece na natureza, mas ela também aparece na maneira gráfica. Por exemplo, eu vou fazer o desenho de uma pessoa. Você não vai olhar para uma pessoa e você vai achar uma linha na cabeça dela. Por exemplo, se a pessoa tiver uma linha contornando o rosto, ela está com algum problema ali. Então, não é o caso. A pessoa faz essa linha para delimitar esse espaço, tá? Então, nós temos aqui na imagem a figura, a mulher, a obra de arte, e na imagem ao lado eu tenho a linha que foi feita para delimitar o espaço, a figura e o fundo. Então, isso é importante, tá? Às vezes a linha ela não aparece muito marcada, mas ela sempre aparece dentro das obras de arte, tá? A linha ela vai dar o pontapé inicial para um outro elemento formal, que é a forma, tá? A forma ela pode ser geométrica ou pode ser orgânica. Na imagem aqui, nós temos uma forma muito mais figurativa, uma forma muito mais orgânica, tá? Então, você não tem uma geometria pautando todos os elementos da imagem. Isso é sempre muito importante. Então, vamos aqui para o slide, que diz assim, a forma ela delimita os espaços exteriores da matéria, é constituído por um corpo que confere a este um feito, uma configuração. Pode também ser compreendida como uma figura, uma imagem visível do conteúdo. Ela tem diversas apresentações, como geométrico e orgânico, às vezes uma própria obra de arte ela vai aparecer os 2 elementos. Trouxe 2 imagens aqui para a gente analisar e contextualizar a questão da forma. Então, eu tenho, por exemplo, essa obra do Kandinsky, que eu tenho as formas e as linhas são muito bem marcadas. Eu consigo identificar os elementos geométricos da imagem. Na segunda imagem, que é também do mesmo artista, eu já tenho formas mais orgânicas. Eu tenho a linha, mas as formas já são mais tranquilas, mais soltas, elas não são tão formatadas, tão certinhas, tá? Depois desses 2 elementos que eu coloquei, a linha e a forma, outros 2 mais importantes é a cor e a luz.
A cor a gente sempre vai falar dentro da arte. A cor que tal artista usou, porque tem uma representação, um porquê. A luz, como que ele coloca a luz, onde ele está direcionando. Isso ao longo das aulas a gente vai abordando com mais clareza, com mais ênfase, tá? Outro elemento dentro da gramática visual, nós dividimos elas em 3 partes. São os gêneros, são as composições e são as técnicas, tá? Então vamos aqui analisar no slide quais são esses elementos. Então a composição, nós dividimos ela em 3 partes, em gêneros, composição e técnicas. O gênero, nós temos paisagem, retratos, históricas, religiosas, mitologias, o nu, natureza morta, alegoria e cenas do cotidiano. Eu vou para o próximo slide só para mostrar para vocês como que a gente classifica esses gêneros, tá? Então a palavra gênero, ela vem do latim e significa espécie, variedades, que tem diferentes significados em séculos e é usada frequentemente hoje em dia para referir a um estilo artístico ou literário. Nós usamos, por exemplo, gênero lírico, no teatro aparece também os gêneros, tá? Então na arte a gente aparece como classificação que vai organizar um grupo de pinturas, uma referência dessas pinturas. Então nós temos aqui, eu trouxe uma natureza morta, que são objetos inanimados, que pode ser uma caça, um objeto de caça, pode ser frutas, folhas, enfim, né? São elementos que não vão ter uma movimentação ali, a gente classifica como elementos de natureza morta, tá? O segundo elemento, que é a pintura religiosa. Quando eu vou falar de pintura religiosa, gênero religioso, o gênero, como a gente está falando em arte, a gente pode falar que o gênero não é só uma cena religiosa, ela vai trazer elementos ou passagens de uma religião. Porque, por exemplo, se você falar que é uma cena religiosa, e como a gente está falando de gênero artístico, gênero voltado para a arte, você não pode dizer que uma escultura ela é uma cena religiosa. Ela não é uma cena religiosa. Ela é uma escultura do gênero religioso. Aqui é uma imagem do Caravaggio e que tem a crucificação e aí aparece a representação da pessoa ali. Então é uma cena que é voltada para questões religiosas, uma passagem bíblica. A última imagem, que é o Nascimento de Vênus, do Botticelli, ela é interessante porque ela entra aqui em 3 partes do gênero. A questão da mitologia, porque fala de um mito, né, dentro das mitologias, e vai falar sobre a questão da alegoria. O que é alegoria? A alegoria é o elemento simbólico de cada elemento da imagem. Então, todos os elementos que o Botticelli coloca aqui, tem um porquê, tem um significado. Então você tem, do lado tem um homem com uma mulher, ele tem um porquê de existir ali. Do outro lado tem uma mulher segurando um pano, um tecido para abraçar essa mulher que está no centro. Então isso é uma pintura de alegoria. E ela entra no nu porque a mulher está nua ali, porque ela faz a representação da Vênus, que é a representação da personificação dessa deusa, ok? Voltando no slide, nós temos aqui a composição. A composição ela pode ser biotridimensional, figura ou fundo, figurativa ou abstrata, perspectiva, semelhança, contraste, que é a maneira com que eu vou fazer a arte. Então, por exemplo, como eu falei sobre a escultura, se eu for fazer uma obra com gênero religioso, ela é uma obra, se eu for fazer uma escultura, ela é uma obra tridimensional. Eu estou usando uma composição tridimensional para representar esse gênero, ok? E dentro disso, nós temos as técnicas. Então, quais são as técnicas que tem dentro das artes visuais? Eu tenho a pintura, a fotografia, o desenho, a gravura, a instalação, a arquitetura. Tem uma série de técnicas que são utilizadas aí para representar uma ação, uma história, se comunicar. E hoje, dentro da arte contemporânea, as obras elas vão se relacionar, tá? Então, entre uma técnica e outra, não fica muito fechado, ok? E
Por último, o que nós estudamos são os movimentos e períodos. Então, nós vamos estudar desde a pré-história e a história contemporânea. Então, a gente estuda a arte na sua gramática visual e também a arte dentro dos períodos históricos. Então, na arte rupestre, na arte pré-histórica, o que ela tem de elementos gramaticais ali? Como que é a cor, como são as linhas. Então, são todos esses elementos que nós vamos estudando ao longo das aulas. E, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.